A GLG hoje é considerado por muitos o melhor fundo imobiliário de logístico para a gente estar investindo. Mas será que de fato ele é sim o melhor? Na minha opinião, ele é o melhor. Tanto em relação à qualidade da gestora, qualidade dos imóveis e por tudo que engloba esse fundo de tijolo. Hoje a gente vai analisar ele para entender o que está acontecendo. Tem muita novidade também chegando, novas aquisições, tem mais alavancagem dentro do fundo. Então vamos analisar e vamos entender o que está acontecendo hoje com esse fundo e para saber se ele vale a pena investir ou não. Bom pessoal, HGLG hoje custando cerca de R$ 161,67. Tá trabalhando, vamos dizer assim, bem próximo das suas mínimas aí, que está em 158, e a sua máxima está em 171. Tem um dividend yield de cerca de 9%, então um dividend yield excelente, e tá com uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de cerca de 5%. Quando a gente olha o gráfico do último ano, a gente vê que a HGLG lá no passado, lá em outubro do ano passado, custava bem mais, estava perto das máximas. E a gente vê que ele deu essa caída, mas no geral é um fundo que anda bem de lado. Teve aquele momento lá de pico antes da pandemia, mas depois ele vem andando bem de lado. Então você comprando ele, você não vai ter muitas surpresas, vamos dizer assim. O valor patrimonial do fundo está em 153, mas lembrando que em fundos de tijolos esse valor patrimonial varia muito. Os imóveis podem valorizar, podem desvalorizar. A gente não toma totalmente como base, mas é bom para ter uma noção. Seu PVP está em 1,05, então está um pouquinho acima. O patrimônio dele hoje é de 5 bilhões de reais, é um fundo gigantesco. Tem um valor de 220 milhões em caixa, o fundo fez uma emissão gigantesca recentemente e está chegando aí quase nos 400 mil cotistas. O fundo vem aumentando de tamanho cada vez mais. O dividendo dele vem pagando a média mesmo, que é de 1,10, e é bem costume do fundo, sempre no final de cada semestre, ele entregar um valor a mais, aquele valor, aquela reserva que fica acumulada. Mas geralmente ele não foge muito desse 1,10, o fundo já vem pagando esse valor desde o ano passado. E quando a gente olha o gráfico antigo, é um fundo que sempre mantém esse pagamento, 1,10, nos finais de semestre ele aumenta, mas sempre mantém a estabilidade, isso é muito bom. E bom pessoal, chegando no relatório, que é algo que eu sempre comento com vocês, sempre elogio muito, gosto muito dos relatórios da Credit Suisse. Para mim, os melhores relatórios de fundo imobiliário são dessa gestora. Vamos lá. A alavancagem do fundo hoje está em cerca de 12,5%. Como eu comentei com vocês, ela deu uma subida. A vacância física e financeira caíram. Nos últimos vídeos, vocês lembram que a vacância desse fundo estava em cerca de 20%, então agora 9,9%, caiu bastante a vacância. E a BL total desse fundo é cerca de 1,4 milhões de metros quadrados aí de área alocável, então muito top. E aqui a gente já começa com os comentários do gestor. Eu vou passar pelas informações mais importantes e sempre dando a minha opinião. Em relação à receita, o fundo conseguiu ter um total de 35 milhões, tirando todas as despesas, teve um resultado de 29,8. E esse resultado ele foi impactado por três coisas. A primeira é referente ao recebimento de uma parcela de um galpão logístico que eles venderam lá em Extrema. A segunda coisa que aconteceu esse mês foi a amortização de compras das cotas, dos imóveis do GTLG, que foi adquirido aí recentemente, isso também impactou o fundo. E também foi impactado aí pelo ganho de capital na venda de alguns fundos imobiliários. Foi um valor mais baixo, mas também que impactou. Aqui um destaque, como eu comentei com vocês, o fundo reduziu a vacância física. Ela lá em março estava em mais de 20% e agora ela está em 9,9%. E a tendência é que essa vacância continue diminuindo ainda mais. A exposição também ao maior inquilino diminuiu. Lá em março era cerca de 21% e hoje está em 13,8%. Então a queda é praticamente 10%. Mostra que o fundo está buscando mais tranquilidade, mais segurança. E aí outro fator interessante é que o fundo aumentou aí a quantidade de inquilinos. Era 76 no passado e agora está em 101. Então subiu muito. Está se tornando um fundo cada vez mais seguro. Mais diversificação, mais imóveis, mais qualidade. A HGLG vai deixando todo mundo para trás. E aqui em relação à conclusão do GTLG, que como eu comentei com vocês que foi realizada, eles realizaram um pagamento em dinheiro e em outro valor foi realizada uma alavancagem. Eles assumiram um CRI que estava lá no GTLG e esse CRI aí tem um valor aí de cerca de 373 milhões que agora vai entrar para dentro do fundo aí e o fundo vai ter que realizar as amortizações. Lá embaixo eu vou mostrar como que tá a alavancagem e tudo mais, é bem interessante. Então também o fundo acabou adquirindo aí esse ativo logístico lá em Itapevi.
um ativo aí monoinquilino, então tem somente um inquilino e a área total dele locável é de cerca de 34 mil metros quadrados. É um imóvel de classificação B, então não está nas classificações mais top, como sempre eu comento com vocês, mas ainda assim eles comentam em relação que é um imóvel que tem um grande potencial de valorização. Então é mais provavelmente aquele imóvel que eles colocam no portfólio do fundo, daqui uns 3, 4 anos eles vendem com lucro aí de 20, 30%. E esse lucro eles pegam e distribuem para o cotista. O HGLG gosta muito de fazer isso. E é uma informação muito importante, que é que esse imóvel está localizado num raio de até 30 km de dentro da cidade de São Paulo. Então, localização excelente, esse imóvel aí vai se valorizar muito aí nos próximos anos. E aí em comercial, eu vou passar bem rapidinho nas informações mais importantes. Como eles já comentaram, já teve a redução da vacância física. Vamos lá, no HGLG Itupeva, o G200, eles realizaram alocações para Mercedes-Benz, olha só a qualidade do inquilino, e para Porsche. Então, diminuindo cada vez mais, agora só tem 2 módulos disponíveis nesse imóvel. No HGLG Louveira, eles alugaram o último imóvel que tinha, né, a última parte, e agora o imóvel está totalmente alocado. A única saída do mês foi uma saída de 1.800 metros quadrados lá no HGLG Ribeirão Preto, mas não é tão importante para a gente. No Parque Torino, eles estão fazendo a etapa de renovação de contrato e tudo mais. E estão querendo aumentar um aumento nominal de 42% da alocação, um aumento bem grande. No HGLG Betim, a alocação que eles estavam negociando não foi para frente. E no Washington Luiz estão em fase de minuta de contrato, né? Aquelas fases finais aí para estar realizando a alocação. E no Cone G06 assinou um contrato aí de locação dos módulos que foram devolvidos pela Maersk. Então, no geral, muita movimentação, o fundo aí alocando mais seus módulos, seus galpões, e diminuindo cada vez mais a vacância. Aqui a DRI do fundo no geral conseguiu gerar 35 milhões. E aí um destaque aqui para a questão da despesa financeira, que veio mais alta esse mês, com os novos CRIs que vão entrar na carteira. Isso tudo impactou um pouco o resultado do fundo. O fundo conseguiu ter um resultado de somente praticamente 30 milhões. E aí o resultado anunciado foi de 37, então o fundo teve que utilizar muita reserva para poder estar suprindo essa distribuição. A gente vê aqui, da receita potencial, então perde 2 milhões, praticamente 3 milhões de vacância, 3,4 em carência e desconto, e também 2,1 em antecipação de atraso, multa e juros. Então o fundo sofrendo um pouquinho aí com essas coisas. Se conseguir resolver o problema da vacância, já vai entrar muito mais dinheiro pro fundo. E a gente vê aí, foi praticamente quase 25 centavos utilizado para poder estar suprindo aí o que foi utilizado de reserva, né? O que faltou para entregar os 1,10. A gente tem que ficar acompanhando para ver quais são as medidas que vão ser tomadas pelo fundo. Ainda tem muita reserva, mas a gente tem que ficar de olho. Se o fundo ficar consumindo muita reserva, uma hora essa reserva vai acabar. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Rentabilidade é tranquilo, o HGLG desde o seu início lá ganha de todo mundo, zero dor de cabeça. Liquidez também, o número de cotistas, só de julho para agosto subiu praticamente mais de 20 mil cotistas. Então é um fundo que hoje praticamente todo mundo tem na carteira. Aqui a composição do patrimônio, como eu falei para vocês, está um pouco diferente das últimas vezes. E agora a gente tem 829 milhões em aquisições que vão ser pagas futuramente. Porém, o que traz tranquilidade é que o fundo tem 220 milhões aí na renda fixa, tem algumas parcelas a receber no valor de 68 milhões, tem algumas LCIs também, tem FIs que ele pode vender. Então o fundo tem muito dinheiro para estar quitando essa amortização. Então isso é tranquilidade. E aqui a gente vê o detalhamento, né, de quanto são prazos de pagamento. Nos próximos 6 meses tem um valor muito pífio de aquisição, e o que ele vai receber consegue tranquilamente quitar essas aquisições aí. Para os próximos 6 a 12 meses já fica um pouco mais preocupante, mas o fundo tem dinheiro para quitar isso. São as parcelas do BTSML lá, 77 milhões. E aí, maior que 12 meses, a gente já tem algumas coisas maiores. Por exemplo, tem 3 CRIs aí no valor de 125, 111 e 373 milhões. São valores bem altos, mas que no geral, uma emissão desse fundo ele consegue quitar essas amortizações aí com tranquilidade. Então, zero dor de cabeça. Aqui a gente vê os imóveis também que entraram, o DCCR, DCCC, muitos imóveis. Fundo totalmente concentrado ali na região de São Paulo, isso é bom. São Paulo hoje é o principal polo logístico do Brasil, então tem que estar ali presente. A gente vê o gráfico, né, da vacância, vem diminuindo, agora em agosto só 10%. Então, como a gente sabe que nessa época do ano a vacância fica menor, lá para setembro a gente espera também que essa vacância vai estar mais baixinha. Os contratos estão na média de 4 anos, muito bom. O maior locatário hoje é a Volkswagen com 13%.
revisional esse ano 27% e reajuste agora em setembro somente 5%, então tranquilidade. Os contratos todos, maioria típicos, e os ativos estão entre B e AA, a maior parte deles. E aqui a alavancagem, como eu falei com vocês, ano após ano vai diminuindo, e aqui a gente vê o gráfico de amortização. 2023 menos de 10 milhões, ano que vem já chega em 30, depois 2025 quase 40, mas tranquilidade, aqui não tem muito, ano após ano essa receita vai aumentando, aqueles 5% que o fundo consegue captar, então tudo tranquilo por enquanto no HGLG. Zero dor de cabeça. Aqui a gente vê os CRIs, ó. 3, 110, 62. O CRIs GTS, ó, tem GTIS, né? 48 meses de carência. Então dá tempo do fundo aí se adaptar para poder estar quitando essa alavancagem. Comentários finais em relação ao HGLG. É um fundo que, como eu falo para vocês, ano após ano, mês após mês, relatório após relatório, é um fundo que vem se estabilizando, tomando a frente como o melhor fundo imobiliário que a gente tem, tanto logístico, tijolo, até mesmo que alguns de papel aí. E, tipo, hoje para mim o HGLG é o melhor fundo imobiliário do IFIX. Muita tranquilidade, muita estabilidade, todas as ações são feitas coordenadamente, nada é feito sem planejamento, então tranquilidade total. Hoje é um fundo que eu invisto com tranquilidade. O pessoal reclama de dividend yield mais baixo e tudo mais, mas aqui a gente investe por tranquilidade. É algo que raramente vai ter algum problema em relação à má gestão e tudo mais, a gente investe com tranquilidade. Então se você está pensando em colocar algum fundo imobiliário, tijolo na carteira, talvez valha a pena você analisar o HGLG. É um fundo um pouco caro, o pessoal assusta nesse valor, mas quando relatório após relatório eu mostro para vocês por que ele custa esse valor. Ele é mais caro porque ele é melhor, tanto em todos os pontos. Então, de modo geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. É nóis e falou!